Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para poder falar sobre planejamento patrimonial e também um pouquinho sobre essa nova regra de tributação aí. E aí eu vou convidar agora a Mariana para estar conosco. Deixa eu chamar aqui. Mariana Ferrari. Olá. Oi, Oi, tudo bom, Mari? tudo. Boa noite. Boa noite. Eu tenho que olhar aqui no meu outro celular, porque eu não consigo te ver aqui no meu celular. Tenho que olhar aqui, ó, no celular da minha filha para ver se eu estou enquadrada certinho, sabe? Tá bom. Boa noite. Como é que você está nesse calor que estamos passando hoje? Mas deu uma chuvinha boa, né? Deu uma refrescada É, legal. sim, sim. Eu não tô te vendo, Patrícia. Não sei se é Não, mas algum. eu tô olhando aqui, tô até com o outro celular aqui, ó. Estamos, estamos nós duas aqui aparecendo para todo mundo. Eu aqui não tô vendo, então. Isso. Muito bom, pessoal entrando. Fiquem à vontade, se Boa quiserem noite, chamar Patrícia. também. Eu acho que é um assunto muito relevante, né, Mari? Planejamento patrimonial, Sim, e que muitas pessoas acham assim que é só para quem tem muito dinheiro e que a gente vai falar ainda, mas não vou ficar falando, né? Mas que eu acho que não é para todo mundo, não é para uma classe de pessoas, eu acho que engloba todo mundo, né? sim, sim. É quando a Então, gente fala de planejar o patrimônio, né? Quem tem patrimônio precisa se planejar. Então, é importante. Não importa o tamanho. exatamente. Mas então se apresenta, Mariana. Fale um pouquinho de você primeiramente e agradeço, né, a, os- o seu aceite aqui ao meu convite de estar aqui à noite, no pleno meio de semana aí, para poder falar sobre esse assunto. Obrigada a você, Patrícia. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ferrari. Trabalho na Valor Investimentos, que é uma empresa aí de grande nome do mercado financeiro, e faço esse trabalho para os nossos clientes, né? A Valor é um escritório da XP, então eu atendo basicamente clientes que estão vinculados à Valor junto à plataforma da XP. Faço esse trabalho há uns 5 anos já, então tenho aí alguma boa experiência do mercado, alguns clientes bem satisfeitos com o meu trabalho. E hoje eu sou especialista em planejamento patrimonial, e aí quando a gente fala de planejamento patrimonial, engloba a parte de risco, a parte de sucessão, a gente fala um pouquinho de holding, de estruturas familiares, então fui direcionando, né, os meus estudos e as minhas especializações para esse tipo de assunto, que eu sou apaixonada. Acho que agrega muito e espero poder agregar aqui hoje, tá? Muito feliz com o convite. Ah, que legal. Então eu escolhi a pessoa certa para poder falar disso, né? Eu acho que os meus clientes, né, alguns já passaram por reuniões com você, alguns ainda vão passar, e muitos que virão também, né? Porque isso daí, como eu já falei, é para todo mundo, né? Mas falando de patrimônio, de planejamento patrimonial, desculpa, o que que é isso, Mari? Explica para todo mundo assim, o que que é planejamento patrimonial. Esse Mari, que eu faço, né? Oi, tá me é, ouvindo? deu uma falhadinha, mas pode falar. Vamos lá. Planejamento patrimonial é entender aonde a pessoa está e aonde ela quer chegar. E o que, que a gente tem que fazer no meio desse caminho para atingir esse objetivo. Entendendo, né, quais são ali as vertentes, os caminhos que a gente precisa tomar. Então, o meu trabalho é sempre entender, olhar um pouco do macro. Como eu falei, eu trabalho no escritório de investimentos, então os olhares são muito voltados para a parte do ativo, da rentabilidade. E o meu trabalho é olhar com um pouquinho mais de cautela o planejamento como um todo. Como aquela família está estruturada, o que, que a gente precisa ter de proteção, o que, que a gente precisa ter para comprar, por exemplo, um imóvel. Então, o meu trabalho é olhar o planejamento como um todo, né? E dentro disso traçar ali
alguns objetivos, colocar algumas metas, e aí eu dou trabalho, volto o trabalho para a assessoria de investimentos, que é onde a gente vai, poxa, rentabilizar aquela carteira de uma tal maneira, a gente vai ter que implementar alguns sistemas. Então, é isso, é um trabalho muito gostoso. O planejamento patrimonial, ele engloba ali, vou falar, a grande maioria da população, só que muita gente nem sabe que precisa, e então foi sempre apostos para poder ajudar. Ah, muito bacana, bacana mesmo. Você falou que muita gente acha que não precisa. E por que que você acha isso? Assim, as pessoas costumam pensar que é porque tem pouco patrimônio e acha que não precisa por causa disso ou por algum outro motivo? Pode ser. A gente vive numa estrutura hoje, né, onde as pessoas se planejam um pouco para alguns eventos. E aí a gente sempre pensa, né? Eu posso falar ali do meu contexto social, muitas pessoas se planejando por um prazo em que a gente fala, né, de curto prazo. Eu vou falar ali dos próximos 2 anos, eu vou falar ali dos próximos 3 anos, 5 anos. Mas quando eu falo de planejamento patrimonial, eu estou falando desse planejamento como um todo. Eu planejar e organizar a minha estrutura, a minha vida como um todo. Então, aonde eu estou agora e aonde eu quero chegar. Porque no meio desse caminho pode acontecer que eu preciso ter algum tipo de instrumento para me ajudar. E a gente viu muito isso, né? A falta desse planejamento na pandemia. O que a pandemia trouxe para a gente? Muitas pessoas que trabalhavam como autônomo, eu falo de PJ, eu falo de quem não tem aquele vínculo empregatício convencional, que é o CLT. Então, eu falo de empresário, eu falo de médico, eu falo de advogado, eu falo de prestadores de serviço como um todo. E você teve um período ali na pandemia, principalmente os primeiros meses, em que as pessoas não tinham um caixa reservado para os próximos 3 meses. Você teve um grande número de pessoas pegando um empréstimo, pedindo dinheiro emprestado, porque não tinham uma liquidez necessária para suprir aqueles primeiros meses que a gente passou, todo mundo dentro de casa. Então, você teve ali uma reestruturação das estruturas de trabalho mesmo. E eu lembro que foi muito comum a gente começar, sempre falou sobre reserva de emergência, e parecia que você estava xingando a pessoa quando ela me falava que não tinha. E não, a reserva de emergência é o primeiro ponto quando a gente fala de organização patrimonial. Não adianta eu falar que a pessoa precisa investir, por exemplo, em fundos imobiliários, que é o que está muito na moda, ou então na bolsa de valores, se a pessoa não tem um mínimo ali para contingenciar um evento que pode acontecer de uma hora para outra e a gente não está preparado. Então, é realmente organizar, trazer ali essa estrutura financeira patrimonial e trazer esse senso de urgência. Quando eu falo de reserva de emergência, eu preciso que, por exemplo, um profissional liberal tenha pelo menos 6 meses do custo fixo dele alocado no ativo de extrema liquidez. Não adianta eu ter esses 6 meses num ativo para um longo prazo, um ativo que eu só consigo resgatar ele daqui a um ano. Então, o que a gente viu, né, foi realmente um movimento de pessoas que não tinham essa estrutura, que não tinham essa organização, passando por muitos problemas financeiros. Então, a gente sempre traz essa urgência, tá? E aí eu falo de, por exemplo, né, um evento que pode acontecer no meio do caminho, que é um acidente pessoal, o médico, vou dar um exemplo, né, que a gente atende bastante aqui. O médico cirurgião que o cara vive ali por cirurgias. Ele precisa estar bem de saúde para conseguir operacionalizar o dia a dia dele. E se eu tenho essa pessoa afastada por um mês, por 2 meses, tudo bem, o impacto financeiro é menor. Mas e se esse evento começa a se estender? E se eu falo aqui de 6 meses, de 8 meses, de um ano? Filho pequeno, casa, conta, boleto, não espero, não sei o de vocês, mas o meu não espera. Então, o que a gente teria de lastro, né, para esse tipo de evento, esse tipo de situação? E o principal evento as pessoas não se planejam para uma aposentadoria. Hoje você tem um percentual muito grande da população que não se planejou para esse evento chega muito mais rápido do que a gente espera, e você tem ali uma grande parcela das pessoas dependendo da aposentadoria pública, do famoso INSS. Não sei se quem está assistindo a gente aí conhece alguém, mas se você fala hoje de INSS, eu falo de alguém recebendo no teto 7 mil brutos, 5.200 líquido. Então, eu estou falando de um recurso financeiro que muitas vezes não paga o plano de saúde, não vai pagar
medicação, no superalimentação. Então, o que eu tenho que ter de estrutura financeira para no momento em que eu decidir parar, decidir diminuir o ritmo, decidir trocar de carreira, tem estrutura financeira suficiente. A gente fala isso para eventos que vão acontecer, tá? Se tudo ocorrer bem. E se não ocorrer bem, o que a gente precisa ter de instrumento para proteção? Ficou claro, Paty? Sim, com certeza. Legal. Isso daí é uma coisa que eu também levo muito para os meus clientes, quando eu vou abordar, né, antes deles se Sim, tornarem clientes, quando eles se tornam, são prospects ainda, é de que, às vezes, as pessoas elas têm a segurança do salário, né, por ser CLT, entre aspas, mas ali eles recebem um valor muito alto na carteira, ou até algum extra que recebem ali, só que aquilo ali, ele não vai receber no teto ali do INSS, que o INSS ele tem um teto, ele não vai receber aquele a mais. Então ele tem que pensar em exato. outras formas de rentabilizar também, né, ter outras fontes de renda e pensar no futuro, seja através dos investimentos ou através de patrimônios Sim, físicos também, né? Então é sim, importante olhar de uma forma global, muito importante. exato. E a pandemia, ela trouxe um caso, assim, uma coisa assim, ela como eu posso dizer, ela escancarou uma coisa que já acontecia. Muitas pessoas elas já não se planejam, muitas pessoas não se planejam na hora de montar uma empresa, por exemplo. E eu até uns dias atrás eu estava fazendo uma pesquisa que muitas empresas elas morrem com menos de 5 anos de idade. Então, Sim. assim, é muito triste, porque falta o planejamento, né? E o planejamento a gente fala aqui de pessoa física, mas ela é tão importante para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Até mais importante, eu diria, tá? Dependendo do caso, quando você fala de empresas, uma empresa ela não pode rodar sem um planejamento, né? Então, quando você se propõe a abrir um negócio, independente do tamanho que ele tenha, e aí eu falo isso pela minha formação, sou administradora de formação, a gente tem que ter pelo menos um planejamento, a gente chama de plano de negócios, né? Para você montar, abrir, ter ali aquele negócio e que ele não caia e não morra na primeiro evento ali que pode acontecer. E a gente sabe que o mercado é cruel, ele não espera ninguém, ele condena quem fica mal planejado. Então, essa é uma grande preocupação, realmente. Muito válido. Exatamente. Muito bom. E aí você pode falar um pouquinho assim, eu acho que você já trouxe bastante coisa nessa sua fala, né? Mas você pode falar assim mais minuciosamente o que engloba o planejamento, assim, o que você traz quando você faz uma reunião com o cliente, o que você traz para o cliente? Estou vendo que o Wesley aqui tá te elogiando, falando que você está dando uma Querida. aula aqui, realmente a Mari é top demais, né? Obrigada, Wesley. Um beijo. Mas, bom, vamos lá, vamos contar um pouquinho, então, um pouco mais minuciosamente do que é um planejamento, né? A gente vai ter que, assim, é um plano completamente individualizado, eu falo que é um ponto ali muito tailor-made, né? Para quem entende um pouquinho, é onde você vai desenhar junto com a pessoa. Então não adianta eu chegar aqui e dar N ideias. O ponto do planejamento, e até por isso que profissionais da área de planejamento são bastante requisitados, é você sentar, você ouvir, você conhecer, entender as dores de uma pessoa. Porque, por exemplo, aí a gente pode dar alguns exemplos aqui, né? Eu, Mariana, hoje eu tenho 30 anos, eu ainda não tenho filhos. O meu tipo de planejamento é Patrícia, com 2 filhos, né, Paty? Isso. 2 filhos, Patrícia com dois casada. filhos, Isso. casada, outra estrutura familiar, é um outro de planejamento, são outras preocupações. Lógico, existem os pontos em comum para todo mundo, que é muito disso que eu falei. Quando a gente vai começar a entender um ponto de organização, a gente vai falar sobre a parte de liquidez imediata, para que é reserva de emergência, tá? Muita gente guarda ali reserva de emergência na poupança. Hoje a gente tem ativos um pouco mais inteligentes, se você já vai deixar aquele recurso guardado, ele rentabiliza pelo menos alguma coisa para você. Então a gente fala o tesouro, é um bom lugar para se ter reserva de emergência. Então, eu estou falando primeiro de um ativo de extrema liquidez para esse tipo de evento de pequeno impacto.
A gente traz eventos de alto impacto, que é aquilo que eu falei, né, de situações mais onde entra um seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, e a gente vai falar aqui, nessa segunda etapa de um planejamento financeiro e patrimonial, de coisas que interferem no dia a dia e na rotina da família. Por exemplo, eu tenho uma família que ela gira com caixa médio ali de um custo fixo por volta de R$ 15.000. E eles têm de receita mensal 17. Para essa família, eu falo de um casal, né, que quer começar a poupar, que quer comprar talvez um imóvel. O que a gente vai fazer? A gente senta junto, tá? Eu mando uma planilha de controle de gastos mensais. Essa planilha a gente precisa que seja muito honesto para a gente entender onde a torneira está aberta, onde ela está vazando mais do que em algum outro lugar. E aí eu já tive caso de cliente que eu atendi aqui, e aí médico novo, ganhando bastante dinheiro, inclusive, só que o cara ele tinha todos os canais de streaming que vocês imaginam. Eu falo aqui de Netflix, eu falo de HBO, de Amazon Prime, de todos, Spotify. E aí a gente conversando, né, batendo um papo super informal, e ele me falou que tinha isso tudo na planilha, estava, né, descrito o montante que ele gastava com esse tipo de aplicativo. E aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, mas você está me falando que dá X plantões por mês, quer fazer mais dinheiro, que não entende para onde está indo tudo isso que você está fazendo no mês, e você me fala que tem esse volume financeiro de streaming contratado, você tem tempo de assistir isso? Ele, não, mas eu gosto de ter opção, né, para quando eu É isso que eu quero ia lá, perguntar. todo final Qual o de tempo semana que. com a minha namorada, eu sento lá, eu tenho ele tá no Instagram, se ele entrar, ele vai ver. Eu tô falando dele, que eu falei que eu ia usar esse exemplo para muita gente. Ah, E eu peço autorização, né? E aí ele falou, eu gosto de ter opções quando eu tô ali com a minha namorada, de a gente procurar alguma coisa. Ele falou, eu trabalho tanto, eu falei assim, tá, mas se a gente cortar 3 desses, eu acho que ele tinha 7 ou 8, alguma coisa assim. não. E aí ele falou, ah, pode ser. E aí só nisso a gente conseguiu reduzir quase, não sei se foi R$ 300 ou R$ 400, eu não lembro de cabeça, mas assim, foi um número ok, tá? Isso a gente já botou para debitar na Previdência. Então a gente vai falar disso, a gente faz um mapeamento, um ponto que a grande maioria das pessoas hoje que vive, trabalha nessa rotina maluca que a gente leva, é iFood, é Uber. Se você conta ali no final do mês, é um trabalho, eu falo que o planejamento financeiro, ele é um trabalho que precisa demandar de você muita energia, muito tempo, de fazer esse planejamento pouco. Nossa, eu vou ter que todo mês ficar lançando, ai que saco, que menina chata, aquela menina da Valor que mandou eu ficar lançando aqui essa planilha idiota. Não, é um trabalho de educação. Você vai pegar, vai sentar, o primeiro mês, coloca tudo. Você vai tomar um susto, mas um belo de um susto. Jogou ali os custos mensais, quanto você precisa para viver, o quanto está entrando de iFood, o quanto está entrando de Uber. Beleza, centralizou aquilo dali, teve uma noção para onde está indo. No próximo mês, você vai fazer o exercício de tentar reduzir. E aí você vai entender o que você consegue reduzir e o que você não consegue reduzir. Nesse processo de tentar reduzir, a gente já está ganhando muito no planejamento financeiro, que você já está tendo ali uma disciplina, tá? E aí no terceiro mês, eu falo, não precisa mais de 3 meses do que isso, é onde as coisas vão se ajustar, é onde você vai ter ali uma disciplina maior, você já vai entender, você vai ver um comparativo de um mês para o outro, e é uma coisa que eu falo que você tem que fazer. Poxa, esse mês eu me esforcei, fui pedir o iFood, eu pensei 2 vezes melhor, então, eu fui pedir o Uber aqui, estava dando R$ 30, e eu fui, peguei um ônibus, ou então esperei uma carona, enfim, pequenos pontos do dia a dia. Quando você joga no final de 30 dias do mês, dá uma grande diferença. Todo mundo trabalha, todo mundo vive num nível de estresse aqui absurdo, quer se dar pequenos luxos no dia a dia. Isso compromete um volume financeiro bacana. Mas esse não é o problema, eu não quero abrir mão disso. Legal, excelente. Eu também, eu não vou falar de carteirinha. Tem muitas coisas no meu dia a dia que eu sei que são supérfluos, mas eu não abro mão. Então, o que que eu faço? Eu tenho um trabalho de tentar aumentar a minha receita. Eu tento jogar o meu rendimento lá para cima. E é isso que eu tenho que fazer. Então, é esse esforço que a gente faz. E aí, quando eu monto o planejamento, e eu falei essa primeira questão de entender onde as pessoas querem chegar,
A gente vê muito, hoje em dia, blogueiros e pessoas do mercado financeiro em si, falando sobre o poder dos juros compostos, né, de você acumular recurso financeiro e tudo mais. E aí faz uma continha, e aí, Paty, eu não sei se tem até no seu Instagram, mas é uma continha legal para as pessoas terem uma dimensão, que é quanto você acumulando R$ 500 por mês vai ter num dado momento. Aí coloca lá 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. É uma conta Uhum. maneira de olhar. Você atinge o primeiro milhão no dado momento. Só que qual é a conta que eu, Mariana, faço? Tá? É uma conta do quanto a pessoa precisa. Eu não sei, cada um tem uma necessidade diferente. Os R$ 500 não vai caber para todo mundo. A grande maioria da população precisa poupar muito mais do que isso, porque normalmente começou a juntar dinheiro muito mais tarde. Então, o meu trabalho é muito de dimensionar qual é o padrão de vida que essa pessoa quer ter. Ah, eu quero me aposentar com 60 anos, tirando R$ 10.000 por mês. Bacana. A conta que a gente precisa fazer é quanto que você precisa ter lá com 60 anos para se aposentar, tirando 10 mil por mês. Qual é esse número? Para cada um vai ser um montante, mas vamos supor que vai ser 1,5 milhão, tá? Esse 1,5 milhão a gente vai ter que. O meu trabalho é fazer a continha ao contrário do quanto que a gente precisa ter, poupando mensalmente, para atingir esse objetivo, tá? E aí entra o nosso time de assessoria, Patrícia, maravilhosa, tá aqui dar aula disso Sim. para entregar um produto melhor nesse sentido de rentabilidade. O quanto que a gente vai ter que ter para melhorar e para fazer com que essa curva, né, ela chegue o mais rápido possível. Antecipar ali a função desses juros compostos em cima dos ativos dos clientes. Então, é esse trabalho, tá? A gente entra com o plano de contingência também no meio desse caminho, que é entender o quanto que a pessoa precisa ter em termos de proteção, tá? Muita gente tem seguro de carro no Brasil, a grande maioria da população que tira um carro de uma concessionária, compra um carro novo, já compra, já faz logo um seguro. Seguro de carro não protege o carro. Se protegesse o carro, você só ia poder andar com ele envolto no plástico bolha, ou nem ia poder tirar o seu carro da garagem. É verdade. Não é para isso que ele serve. Ele serve para proteger o seu dinheiro, para proteger com que de um dia para o outro você não precise desembolsar mais aqueles 90 mil que você acabou de pagar no carro. Ele protege a sua capacidade de poupança, protege o seu patrimônio. Então, o seguro ele serve para isso. E a gente trabalha com a parte de seguro, né, de proteção aqui, de uma forma muito consciente. A gente protege carro, muita gente faz seguro de casa hoje em dia, e o que a gente tenta mostrar aqui é que isso é a sua principal máquina de fazer dinheiro, que é corpinho, que é cabeça, que é saúde, parar, ou, não sei, tiver ali um declínio, sofrer um acidente, literalmente parar, o quanto que a gente precisa ter ali de proteção, e aí eu falo de dinheiro, tá? Hoje a gente vive num mundo capitalista, então tudo gira em torno do dinheiro, e aí eu trago um exemplo, né? Imagina uma pessoa que tem ali mais ou menos um custo médio de vida de R$ 10.000, e essa pessoa precisa ficar afastada por 2 anos para um tratamento de câncer, por exemplo. Precisa que ela tenha pelo menos, no mínimo, se ela for autônoma, R$ 240.000 para conseguir passar por esse período, preocupada em estar bem, em se curar, em ficar saudável o quanto antes e voltar às suas atividades. Não posso fazer com que essa pessoa que falou comigo, se ela passa por um problema, ela fique preocupada em ter que, sei lá, um médico dar plantão ou um autônomo ter que abrir a grade ali da empresa dele no outro dia, porque ele não tem como pagar as contas no final do mês. Então, é um trabalho muito sério, é um trabalho que gera ali, eu tenho que ter um comprometimento muito grande em entregar um bom produto e entregar sempre a verdade, né? Trazer ali de uma forma muito consciente aquilo que a pessoa precisa ter, tá? Não sei se ficou claro, Paty. Claro, ficou sim. Eu acho que as pessoas elas não têm noção do perigo até que aconteça com elas, né? O planejamento patrimonial ele também acaba envolvendo a sucessão. E aí Sim. há uma pergunta assim, né, que eu até coloquei para você anteriormente, mas que já vou fazer aqui para uma família mais simples.
né? Mas que tem uma casa própria, às vezes já tem um imóvelzinho ali que recebe um aluguelzinho, não é muita coisa. Uhum. Mas já consegue fazer um planejamento pensando em sucessão? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso daí não é para mim. Só que a gente sabe que na hora que a pessoa morre, né, o trem desanda. Vamos lá, vamos entrar no âmbito da sucessão. Gosto muito, eu acho que é o assunto que eu mais gosto de falar. O que é a sucessão? A sucessão é o evento que todo mundo vai passar. Tá? A sucessão é literalmente a perda de um ente querido, ou você fazer aquela sucessão em vida, né? Você doar bens em vida. Ah, muita gente passa por esse evento sem preparo algum, e na hora que passa por esse evento, sente a dor no bolso do quanto que isso impacta. Por que evento sucessório é um evento que dói no bolso? Existem custos para você acessar um patrimônio. Qual é esse custo? Primeiro eu estou falando de ITCMD. ITCMD, o nome é Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação. ITCMD é um imposto que gira em torno de todo o patrimônio. E quando eu falo de todo o patrimônio, é tudo aquilo que existe na declaração de imposto de renda de uma pessoa, tá? E não é a valor que está no imposto de renda. O Estado ele faz uma pegadinha ali. O ITCMD, por exemplo, para imóvel, ele não é o valor que você comprou ou o valor que ele venal, né, que a gente tem. É o valor de venda, o valor atualizado desse imóvel. Então, muitas famílias tomam uma grande surpresa quando vão pagar esse imposto. Esse imposto ele gira na casa de 4% hoje, tá? No Espírito Santo. Existe um teto nacional, e esse teto nacional a gente estipula ele em 8%. 17 estados da federação praticam os 8%. Só que agora, com a reforma, né, tributária, a gente vai ter esse imposto, o ITCMD, sendo escalonado. Então, você vai ter esse imposto, uma faixa da população sendo isenta, tá? Então, você vai Uhum. ter algumas pessoas ali isentas desse imposto. Vai pegar uma população realmente mais carente. Isso é muito importante falar, porque antes você tinha o 4% que eu falei desse imposto para todo mundo, valia para independente do tamanho do patrimônio. Então, se você tem, por exemplo, uma casa que ela valia 50 mil reais, a família tinha que pagar 4%. E a gente sabe que a realidade da população não tem dinheiro, não tem de onde tirar. E você ficava com aqueles valores ali travados em história, travados em inventário e ninguém conseguia acessar. Vamos lá. Esse imposto, ele vai hoje, com a reforma tributária que já passou, tá? Ela voltou para o Senado agora. Você vai ter esse imposto escalonado no âmbito federal. Então, você vai ter todos os estados aplicando a mesma regra. Isento, 4, 6 e 8. Foi em cima do patrimônio. Então, se eu estou falando de um patrimônio grande, eu estou falando de um imposto grande. Se eu estou falando de um patrimônio médio, eu estou falando desse imposto sendo cobrado ali na mediana, tá? Eu estou falando de um patrimônio muito pequeno, vai ter a isenção. Então, isso é muito importante a gente falar. Quando ele fala de planejar essa sucessão, eu preciso levar em conta mais outros dois custos. Custos com cartório, tá? Custos cartoriais impactam muito quando a gente fala de sucessão e custos com advogado. Ninguém trabalha de graça. Advogado nessa parte de inventário cobra, como todo mundo cobra, e ele cobra É. em cima do patrimônio. Tá? Então, quando a gente fala de custos sucessórios, eu estou falando na casa ali de 15 a 20% do tamanho do patrimônio, sendo cobrado só para a família acessar. Eu estou falando de um montante que você vai ter que dispor de recurso financeiro para esse patrimônio sair da mão de um e ir para a mão dos herdeiros. E é no momento em que a família está mais, né, atordoada. Você perdeu um ente querido, perdeu muitas vezes um pai, perdeu uma mãe, perdeu a avó, o avô. Você vai ter que acessar esse patrimônio de alguma forma. Você vai ter que arcar com esses custos de sucessão. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de alguns instrumentos que a gente consegue organizar esse evento que vai acontecer, só que não sabemos quando, né? Então, o evento sucessório é um evento que todo mundo vai passar, só que ninguém tem a data, né? Então, quando a gente consegue ali organizar esse tipo de planejamento, a gente tem ali essa passagem patrimonial acontecendo de uma forma muito mais suave, muito mais simples, sem grandes traumas na família, sem grandes brigas. E o que a gente utiliza como instrumento para esse tipo de evento? A gente precisa de
alguma coisa, alguma liquidez para a família acessar o patrimônio em caso de morte e que não passe por inventário. Um recurso financeiro que fique líquido para os herdeiros, tá? E que não fique travado no espólio. A gente sabe que tudo aquilo que a pessoa tem dentro da declaração de imposto de renda dela, no ato da morte, fica bloqueado. A família não consegue acessar. É espólio. Você pode falar como assessora de investimentos que nem as contas financeiras aqui de aplicações, se o dinheiro vence, se você tem uma aplicação e ela vence, o seu assessor não consegue reaplicar, porque aquele recurso está travado. Então você perde da inflação, enfim. Não é interessante para ninguém. O que a gente monta em termos de ativo para a família dispor de um recurso financeiro e acessar esse patrimônio? Ou previdência privada ou apólice de seguro. São os dois instrumentos que a gente utiliza no mercado para esse tipo de evento. Então, a gente vai entender, normalmente, mapear esse patrimônio e aplicar esse percentual que eu falei, entre 10, 15, 20%. É entender ali o tamanho do patrimônio, aquela organização familiar, se a gente vai precisar dispor de mais dinheiro, menos dinheiro. Mário, já quero deixar a minha sucessão mais garantida, já vou começar a doar em vida, já vou começar a planejar, já vou deixar isso dividido em testamento. Então, eu já consigo ali, no ato da sucessão, eu consigo ter ali uma disposição daqueles ativos muito mais simples. Então, são alguns instrumentos que a gente vai utilizando, tá, para essa organização. Planejamento patrimonial e sucessório é um ponto muito polêmico. As pessoas não estão muito preparadas para esse tipo de conversa. Eu tento sempre trazer com uma leveza e falar um pouco mais sutil, né? Sem usar palavras ali, sem matar ninguém. Mas é realmente um evento em que vai acontecer. E quem não se planeja, quem sofre por isso é a família. E aí é o ponto que a gente fala, né? A gente trabalha aqui dentro da Valu com formação de patrimônio, com as famílias, né, juntando dinheiro, acumulando recurso financeiro, com muita luta, com muito suor, não bem fácil para todo mundo. E aí você tem, na hora da sucessão, um grande despendimento desse patrimônio que foi feito e foi construído com muito esforço, sendo entregue na mão do Estado para pagamento de imposto. Você tem muitas vezes as famílias tendo que vender ativos imobilizados, você tem muita família que, poxa, precisa pegar dinheiro emprestado para arcar com esses custos de sucessão. Então, sem uma organização, sem uma estrutura realmente gerencial e de planejamento, as famílias ficam muito vulneráveis. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho muito sério, que entra ali nessa vertente de entender, de olhar como um todo, de, poxa, muitas vezes a gente pega casos aqui de famílias que precisam de uma estrutura jurídica muito mais robusta. Então, a gente traz um advogado especialista naquela demanda. Poxa, Mara, a gente vai precisar de montar uma offshore, a gente vai precisar de montar uma holding patrimonial. Então, a gente vai trazer ali especialistas nesse assunto, tá? Entender que existe um custo, existe uma demanda, mas se aquilo for realmente importante, a gente precisa trazer, precisa planejar, precisa organizar e deixar isso pronto. E aí, quando você me falou de tamanho de família, Mari, existe um tamanho ali para a família começar a se organizar? Não tem. Se você tem herdeiros, se você tem patrimônio e não quer deixar isso para o Estado, não quer fazer com que tudo aquilo que você formou ao longo da vida não vá para quem de direito é, né? Ou então você tem ali uma grande dilapidação daquele patrimônio, dá tempo de planejar. A gente nunca sabe quando vai acontecer, mas hoje mesmo, né? E aí eu falo aqui com o coração bem aliviado. Atendi uma família que a gente fez o planejamento patrimonial para eles. E aí eu atendi a viúva do cara que a gente atendeu. E caramba, foi tão bom, sabe? Você ouvir ali que todo aquele trabalho feito, toda a conversa que a gente teve com ele, no final deu bons resultados, porque ela sentiu na pele. E aí eu conversando com ela, falei, olha, eu vou dar o seu exemplo hoje à noite, eu vou fazer uma live para algumas pessoas no Instagram, e eu vou te citar, vou falar aqui que fiquei muito feliz de você estar me falando que o nosso trabalho fez grande diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua filha,
que é menor de idade, tem 15 anos. O marido dela veio falecer em março, e Uhum. hoje a gente está aqui no final de outubro. Todo o inventário dela já saiu, já está tudo Ó, certo, tudo resolvido, a vida já está andando, ela está tocando a empresa do marido. E ela teve um custo alto para acessar esse patrimônio, mas que resolveu muito rapidinho. Então, assim, ela falou, foi o melhor presente que o meu marido me deixou, foi esse planejamento bem organizado, que bom, tá? né? Olha o exemplo maravilhoso. E falando em exemplo, Mari, se você tiver mais algum aí que você possa, né, falar, porque a gente tem esse cuidado com os nossos clientes também, a gente não pode estar falando. A gente não cita nomes, mas quando a gente conta a história, o cliente sabe que é dele que a gente está falando, né? Então, se Sim, você tiver algum exemplo a mais aí que você possa contar também, que possa dividir, isso daí é bem legal. sim. Bom, vou falar um pouquinho, então, da parte de proteção, né? Que é o que acho que, pelos rostinhos que eu tô vendo aqui, é o que boa parte das pessoas que estão assistindo a gente teriam ali um pouco mais de comoção, né? Isso. Galera que está mais E na faixa de construção patrimonial. eu É o vou só planejamento. colocar um adendo antes de você falar rapidinho, que essa live depois ela vai para o meu YouTube, Patrícia Ah, Simões Educa. Isso, eu tenho um canalzinho lá, não tem muito inscrito, então aproveitando já, quem quiser se inscrever, pode ficar à vontade, tá? Eu estou no início ainda, não sou profissional, mas quem sabe um dia, né? Eu acho que eu tento levar educação financeira e também, né, informação de qualidade aí para todo mundo, e de graça, eu acho que não custa nada. Eu despendo isso do que eu ia meu falar, tempo está para isso. levando informação de qualidade, né? De qualidade, muito legal. Então, Bom, então pode ficar à vontade. sigam lá, Patrícia Simões Educa, no YouTube. Vamos dar Isso likes. mesmo. Bom, Pode dar dica parabéns pela também. atitude. Obrigada. Vamos lá. Quando eu gosto de trazer alguns exemplos, porque fica mais palpável, né? Fica Isso. mais cômodo um pouco mais. Então, quando a gente fala de alguns bons exemplos aqui de planejamento, eu atendo algumas pessoas ali no início da carreira. A pessoa começou a ganhar um salário melhor, tá começando, poxa, mas tá sobrando esse dinheirinho. E a gente normalmente faz essa parte, né, de independência financeira. E todo mundo vê um horizonte, né? Poxa, eu tô trabalhando hoje, eu tô cansada, tô isso, tô aquilo, não quero ficar nessa vida o tempo inteiro, eu quero ter o direito de escolha de até quando eu vou atuar, de até quando eu vou trabalhar, até quando eu vou ter esse gás que eu tenho hoje. Então, qual é esse horizonte? Qual é o esforço que eu tenho que fazer agora para atingir esse objetivo? E aí, há uns 5 meses atrás, eu estava conversando com uma advogada, ela é bastante conhecida, ela começou a ganhar um dinheiro muito legal, e ela sentou comigo e a gente foi conversar. E aí eu falei assim, olha, bacana, só que vamos manter o padrão de vida que você já tinha antes. Falei pra ela, porque você subir esse padrão de vida é muito fácil, é muito simples, tá? É gostoso, é delícia, só que se acontece algum ponto ali no meio do caminho, você tiver que abaixar, tiver que voltar pro padrão que você tá hoje, né? O padrão que você já conhece, te garanto que o sofrimento vai ser muito maior. Aí ela tá, aceitou, a gente sentou, traçou ali alguns objetivos, e aí ela começou a aportar um volume financeiro muito maior do que ela planejava, né? E aí, a semana passada, eu acho que tem umas 2 semanas, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: Mário, eu estou muito feliz, eu vou fazer minha primeira viagem só com o retorno do meu investimento. Não vou precisar tirar dinheiro para Ó, viajar. Então, aquilo que eu juntei nos últimos meses já está dando ali para eu conseguir. E aí eu falei, cara, é esse o caminho, é justamente por aí que a gente tem que ir. É você entender onde você está, onde você quer chegar. Por que que você precisa de construção no meio desse caminho, né? E aí, para falar um pouquinho de nem tudo são flores, né? Eu tenho um outro cliente que ele é empresário, ele trabalha, ele tem um comércio e ele mora em Recife. E aí, a gente conversando, eu falei para ele, eu falei assim, olha só, você precisa de uma proteção, porque você é o responsável financeiro de dentro da sua casa.
Se hoje acontece alguma coisa com você, se você sai daqui e bate a cabeça no chão, se você torce o pé, a sua família está vulnerável, a escola da sua filha é cara, você está me falando que você quer bancar para ela uma escola boa e você não tem recurso financeiro ainda guardado para suprir esse padrão de vida que você está se propondo. Vamos sentar aqui, a gente precisa de um seguro de vida para você, e esse seguro de proteção temporária, é de, Mário, me machuquei, dá entrada aí que a gente precisa desse dinheiro. Dito e feito, o plano dele a gente montou em mais ou menos meados do ano passado. Há 2 meses atrás, ele tá afastado há 4 meses do trabalho, porque caiu de um caminhão descarregando o negócio, fazendo molecagem. Mandei mensagem para ele, falei assim, tá dando uma de menino, não pode, vou mandar cortar essas coisas. Mas enfim, ele caiu, machucou a coluna, 4 meses afastado, sem poder trabalhar. E ele é o único que trabalha dentro de casa. E Uhum. aí e foi engraçado, né, que ele pegou e mandou, ele lá do Recife, ele mandou chocolate para cá, agradecendo e tudo mais, o trabalho que a gente montou para ele, que ele não imaginava que era assim, ele não imaginava que tinha esse tipo de produto. As pessoas conhecem só o básico, né? Conhecem ali o INSS, conhecem você juntar, você fazer o seu, que é importante, tá? Não tô querendo tirar ali parte do governo, nem que você tem que juntar, mas existem alguns tipos de lastro, alguns tipos de proteções que a gente consegue ofertar. Então, Uma eu sou alavancagem, responsável. né? Exatamente. Eu sou responsável aqui dentro da Valor hoje por entender o quanto a pessoa precisa, o que ela precisa, dentro de milhões de opções que a gente tem, o que se encaixa melhor, o que não encaixa, o que tem o melhor preço, o que não tem. E aí é um ponto, né? A gente fala de Brasil hoje, a gente vive num país que ninguém tem muita certeza do amanhã. Então, a única certeza que eu falo é não temos certeza de nada, a gente precisa construir o nosso. Legal. Então, o nosso horizonte aqui é o longo prazo. O que a gente tem que construir em termos de patrimônio, proteção, alavancagem, organização? Quando eu falo de uma família com filhos pequenos, poxa, vai deixar seus filhos desassistidos por alguma intercorrência que pode acontecer e a gente não controla? Não, não vamos, vamos proteger, vamos deixar isso guardado. Pelo menos isso no coração tá tranquilo. Eu lembro que quando eu fiz meu primeiro seguro, eu não tinha capitais de morte. Não tinha. Se eu morrer amanhã, ninguém precisa de nada. Todo mundo, pelo contrário, acho que vou dar até um alívio nas despesas lá de casa. E eu só não posso virar um custo, né? Então, o meu seguro sempre foi pautado em invalidez, em doenças, em problemas mais rotineiros, cirurgias. Eu trabalho como autônomo, então, assim, preciso ter essa proteção. E aí, chegou um determinado momento em que a minha irmã, muito Isabela, me deu o maior presente que eu já ganhei até hoje, que é o meu afilhado. Eu falei, cara, se eu não tiver aqui, eu queria muito que o pequenininho tivesse um valor legal, que é o valor que eu quero deixar para ele quando ele tiver 18 anos, entregar, toma, Davi, esse daqui é o que você vai ter dinheiro para, sei lá, bancar sua faculdade, quer viajar pela Europa, fazer um mochilão. Mas se eu não tiver aqui, eu quero que esse plano meu, que é só meu, de mais ninguém, não foi a minha irmã que me pediu, não foi ninguém, muito menos ele, foi desde que ele nasceu, mas eu queria muito que ele continuasse com isso. Então, a partir daquele momento, foi um divisor de águas. Eu falei, poxa, a partir de agora eu preciso de ter um seguro de vida, de morte. Que antes era só para Mariana. Agora já tem um terceiro ali que eu me importo. Que se eu não tiver aqui, eu quero muito que ele tenha ali uma proteção. Então, quando a gente fala de segurança, não sei o que importa para cada um, né? Isso é muito individual. Tem muito pai e mãe que eu converso aqui que não liga para os filhos. E não liga mesmo. E tá tudo bem, né? Quem sou eu para julgar? Ninguém. Mas o que a gente tenta trazer sempre é o que é importante para você. Sim. A Eu acho independência financeira. a gente tem que, as pessoas devem parar e pensar assim: se eu faltasse hoje, se eu morresse hoje, o que que aconteceria com a minha família? Será que eu Sim, ficaria feliz com o que aconteceria? Será que eu não preciso me antecipar? Porque para morrer basta estar viva, né?
Hoje eu Exato. estava conversando com o Prospect, né, aqui, e eu estava falando, olha, o senhor é mais velho do que eu, mas eu posso morrer antes de você, não tem isso, né? O Covid mesmo mostrou isso para todo mundo, então, Tipo, a gente é meio vulnerável, né? exatamente. Então, sim, eu posso ser atropelado, não é só de doença que a gente morre, né? É de tudo. Basta tá Então, vivo. exatamente. Então é ter essa reflexão mesmo. Se eu morrer hoje, o que acontece com a minha família? Será que todo mundo para e pensa? Não, porque todo mundo tem medo de morrer, né? Mas é uma coisa assim, é um mal necessário que a gente tem que pensar também para o bem de todos que estão ao nosso redor. Se a gente ama todos que estão ao nosso redor. Tem gente que fala, eu não me Lembro ligo, quem, é, né? Pode falar, desculpa. eu não lembro quem foi o. Se eu lembrasse, eu ia falar o nome, o Ispo. Mas foi um cliente que eu atendi. E ele falou assim: Mário, não tô querendo morrer por agora. Aí eu falei, nem cara. Ele não tá nos meus planos. Aí eu falei, Ah, excelente. então, Eu espero que não esteja mesmo. pois é, né? Mas as coisas acontecem, gente. Fazer o quê, né? Exatamente. Nossa vida aí é um sopro. Mas aí, para poder, né, finalizar, acho que você falou bastante coisa, assim, bastante coisa, conteúdo muito sólido, muito bacana para a gente, assim. Eu acho que foram poucas perguntas, mas com bastante conteúdo que você trouxe para mim, né, para nós aqui, todo mundo está assistindo e que vai assistir depois. Se É, alguém tiver alguma se dúvida também, quiser deixar ali, ó, a gente dá tempo pra gente Exatamente, responder. exatamente. Quem que tiver, né, pode ficar à vontade para escrever aqui que a Mariana hoje tá que tá, né, Mari? Sim. Se a pessoa não tiver nada, não tem nada ainda, está começando tudo, isso daí, como que é feito? Ah, eu não tenho nada, não tenho filhos, não tenho um passarinho para dar água, não tenho nada. Eu preciso fazer um planejamento, como que é feito, aonde que, né, se o planejamento é só financeiro, se esse planejamento, né, ele é só financeiro mesmo, ou se também envolve outras coisas, enfim. Acho que eu fiz duas perguntas em uma, mas dá para. Ó, Você é se a boa nisso, pessoa vai não tem lá. nada de patrimônio, tá começando do zero, começando agora, Mário, o primeiro dia para investir. Excelente, começa agora, não começa amanhã, começa hoje. Abre a conta, vamos junto. O que que a gente faz? Primeiro ponto é planejamento financeiro, não tem muito para onde Uhum. fugir. É entender o que precisa, quanto precisa e aonde quer chegar, tá? Nisso, a gente vai voltar, vai sentar e vai falar: olha, a partir desse momento, a gente precisa entender que você tem que ter de lastro, o que você tem que ter de reserva financeira, o que precisa de reserva de emergência, aonde que a gente vai encaixar esses ativos dentro da sua carteira de investimentos, qual é o prazo, tem algum sonho que você quer realizar, casa própria, um carro, viagem, quantas viagens no ano, não viajo, não sai mais, eu vou viver para juntar dinheiro, não vai. Vamos lá, a gente tem que trabalhar com a realidade, a gente tem que sentar, organizar. Isso não tem jeito, demanda tempo, é um planejamento. Se o nome fosse outro, era outra coisa, mas a gente está falando aqui de planejamento, é planejar, sentar, e não adianta eu fazer, e é um ponto que eu bato muito na tecla. Eu fazer, sentar, escrever, eu entrego um planejamento lindo. Aí a pessoa pega, guarda, enfia dentro da gaveta. Ou pior, que eu nem mando mais impresso. A pessoa pega, guarda, deixa dentro de uma pastinha no computador, às vezes nem abre o arquivo que a gente manda e não serve para nada, tá? Agora, o ponto é, Mari, quero começar. Por onde eu começo? Primeiro, construção da reserva de emergência, depois ativos de longo prazo. Reserva de emergência voltando, 6 meses do custo fixo, alocados no ativo de extrema liquidez. Depois disso, a gente vai entender o que o mercado está oferecendo de melhor agora. A gente vai ter algum CDB bacana, poxa, a XP estava há pouco tempo atrás aí, com oferta de CDB de 200% do CDI, a gente vai ter o quê? Bolsa tá rentabilizando melhor agora? Não, é renda fixa. Não, são fundos. Então, são alocações. Cada caixinha tem o seu percentual que precisa ser respeitado. A gente fala, né? Conversei com um rapaz essa semana que ele tinha tudo dele em fundo imobiliário. Tudo em FIIs, tudo, a carteira dele toda concentrada.
Aí eu falei, cara, a gente pelo menos precisa de um montante aqui para reserva de emergência, a gente precisa tratar isso de uma forma um pouco mais líquida. Isso que você tem aqui não está funcionando para a nossa estrutura, porque você quer. Ah, mas eu gosto, peguei um bom momento. É ótimo. Na minha carteira eu também tenho bons momentos. Só que a gente precisa entender que a reserva de emergência é uma coisa, reserva de oportunidade é outra, e tudo precisa ser bem dimensionado. Então, o que a gente faz aqui é literalmente isso: entender qual é o horizonte de tempo. Eu falo que o meu trabalho é mais simples, né? Eu pego, eu jogo a bomba para o cliente. Eu falo, ó, com quantos anos você quer se aposentar, com qual montante de dinheiro e qual é o montante que a gente vai fazer para isso acontecer. E aí eu devolvo a bomba, eu falo, olha, legal, a gente vai agora, a partir desse momento, ter que juntar 2.000, 3.000, 5.000 reais por mês para atingir esse objetivo que você me falou que você quer. Então, é por aí que a gente vai, tá? Tem uma pergunta, Murilo. Reserva de emergência e oportunidade é o começo de tudo? Ou dá para fazer isso depois de uma carteira já encaminhada? Murilo, a reserva de emergência é o começo de tudo, tá? Porque se eu tenho uma carteira montada, se eu tenho, por exemplo, uma carteira distribuída em percentuais de fundo de investimento, percentuais de CDBs, percentuais de CRI, de CRAD, eu tenho vários ativos numa carteira montada, só que a reserva de emergência não existe. A gente tem zero liquidez, zero tesouro, zero poupança, zero o que você quiser botar na sua reserva de emergência. E aí, daqui a um mês, ou você perde o emprego, ou você bate o carro, ou você precisa fazer um curso de última hora para promoção do seu trabalho, porque se você não fizer esse curso, você vai ficar defasado. Enfim, eventos que fogem do seu contexto, do seu cenário financeiro, eu falo de tudo aquilo que sai de uma linha comum que a gente tem, que eu chamo de custo fixo mensal, tá? Tudo que foge do seu custo fixo e que pode aparecer no dia a dia, que aparece, tá? Aquilo a gente vai usar reserva de emergência. Então, com uma boa construção de um portfólio, tá? Para você manter ali uma carteira, porque se você compra, por exemplo, uma ação de uma empresa e essa empresa, no dia que você precisa desse recurso, é o que você tem de mais líquido na sua carteira, e a empresa tá, poxa, saiu uma notícia ontem que o CEO dela pediu demissão e o mercado, ele reage, ele não reage bem, e essas ações despencam. Você vai ter Exatamente. que realizar o prejuízo, E né? uma outra, Então, e a gente... Pode falar, Paty. não, só acrescentando o que você está falando, às vezes o cliente ele vem para a gente quando ele já fez tudo, ele às vezes faz por conta própria. E aí, quando vem para a nossa assessoria, ele já vem sem reserva de emergência. E a gente faz essa análise da carteira do cliente, e se ele não tem a reserva de emergência, é uma das prioridades que a gente dá, É porque a montar. gente precisa ter entre aspas, segurança, né, para o cliente em casos de alguma coisa assim, urgente ali, emergência, né? Às vezes você bate o carro, tem o seguro do carro, mas você precisa pagar a franquia do carro. De onde você vai tirar? Você vai fazer uma dívida? Entende? É mais ou menos isso daí. Exatamente. E a gente viu isso muito na pandemia, né? Ninguém tinha reserva de emergência. Todo mundo achava que era besteira. Só que quando você já tem uma carteira montada, qual é o próximo passo? Tudo aquilo que você for construir de patrimônio dali para frente, priorize a reserva de emergência. Então, se eu já tenho, poxa, Mário, eu tenho meus ativos aqui, já tenho minha carteira bonitinha, mas eu entendi que eu preciso da minha reserva de emergência. Então, o que a gente vai fazer a partir desse momento agora é trabalhar para construir. Reserva de emergência, para quem é CLT, eu indico sempre uns 5 meses do seu custo fixo, e profissional liberal, no mínimo 6 meses, tá? Médico, advogado, quem é dono de empresa, cara, 6 meses é o montante mínimo que você tem que ter uma reserva de emergência, de 6 a 10, tá? CLT 5 meses, então a gente trabalha nesse parâmetro aqui. Concursado também, 5 meses, distribuindo, né, nessas caixinhas de profissionalização, a gente sempre vai ter essas distribuições, nem para cima, nem para baixo. Depois de 6 meses, 6 meses feitos, você já começa a tomar risco na carteira, coloca ativos de longo prazo, mas antes disso, é o ponto de partida de qualquer trabalho de planejamento financeiro. E aí pode olhar em qualquer book,
qualquer pessoa que realmente é séria nesse mercado, que entende ali do que está falando, porque não adianta. Um portfólio construído com uma base sólida, e a base sólida aqui é esse ponto, é, é um patrimônio, é um dinheiro que vai estar muito mais seguro, tá? Conte, Então Paty. é isso. Bom, eu acho que uma última pergunta, não sei se você já respondeu, porque você comentou sobre a reforma tributária, como a reforma tributária pode atingir quem já tem esse planejamento patrimonial? Se muda alguma coisa para quem já tem, ou Perfeita. planejamento Sua sucessório, né? pergunta, perfeita. Ó, o que muda, algumas coisas vão mudar, tá? Primeiro, a gente vai ter a reforma da Previdência hoje, o ITCMD, que é aquele imposto que eu falei, imposto de transmissão, causa morte ou doação, ele está saindo, né? Hoje no Espírito Santo, vou colocar 4, mas a gente vai ter ele escalonado para todo o Brasil. Então, você vai ter esse imposto tendo ali um padrão para o território nacional. Você vai ter essa tributação, tá? Esse imposto sendo cobrado para ativos do exterior. Então, quem investe fora, que antes era isento, que não tinha a incidência desse TCMD, e aqui eu só estou falando do imposto de transmissão, tá? Com a reforma saindo, o imposto ele vai incidir sobre os ativos no exterior. O outro ponto que a gente tem, que muitas pessoas que já têm os instrumentos, né, sucessórios organizados, você vai ter ali as holdings, por exemplo. Você hoje consegue ter uma holding, e como eu falei que cada estado tem a incidência desse imposto de forma diferente, você tinha um grande percentual da população com patrimônios grandes, formando empresas patrimoniais com sedes em estados mais do norte, tá? Aí eu falo de Amapá, eu falo de Roraima, onde esse imposto era menor. Era na casa de 1, 2, 4%. E agora você. E aí, por que que eles faziam isso? Né? Porque você podia morrer aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, que cobra 8, e abrir o inventário lá no norte. E aí você tinha a incidência desse imposto reduzida por conta da menor carga tributária lá nesses estados. O estado que define o montante hoje. Então, hoje você teve alguma alteração, e essa alteração ela vai impactar muito em quem já teve os instrumentos formados, porque hoje, quando você morre, hoje não, né? Quando a reforma passar, o inventário precisa ser aberto, domicílio fiscal do falecido. Então, aonde está o endereço que consta no imposto de renda da pessoa, é onde necessariamente o espólio precisa ser aberto. Então, você vai ter ali uma pessoa que morreu no Rio de Janeiro, que abriu o inventário no norte do país, não pode mais. Então, esse um grande impacto, tá, da reforma hoje quando a gente fala de tributação, de famílias já com planejamento patrimonial formado. Então, essa parte da offshore, né, das empresas patrimoniais sendo tributadas lá fora, é um ponto importante. O escalonamento do ITCMD, então, muita gente já montava o planejamento patrimonial e sucessório em cima do imposto de 4%, 6%. Agora, todo mundo aplicando ali nos 8%, né? Então a gente vai ter que aumentar ali alguns montantes financeiros já resguardados para esse evento. Então, delimitar melhor o quanto a pessoa tem em previdência ou o quanto a pessoa tem numa pólice de seguro, entender se aquele percentual vai condizer ali com os custos que a família vai ter. Então, são ajustes finos, tá, que vão acontecer. A gente está tendo uma corrida muito grande de doações em vida, para as famílias aproveitarem aí a incidência desse imposto a menor. Então, você vai ter hoje um movimento muito forte. Eu tenho atendido alguns clientes que estão priorizando a doação em vida para esse movimento, para pegar esse imposto ainda na casa ali que a gente está atuando. E é um ponto que eu tenho recomendado, tá? Se você tem muita certeza, se existe já um patrimônio que você tem certeza que você vai deixar para o seu filho, já é de uso dele, não precisa postergar essa decisão, faz essa doação, entende os riscos que você está tomando em fazer esse movimento, tá? Mas toma esse cuidado ali nessa parte de doação, é um ponto muito, muito sensível quando a gente fala, mas está valendo a pena.
A Kátia Tem uma, fez uma pergunta. isso que eu ia falar, tem uma pergunta aqui. Brasileiro com residência fora, investe no Brasil. Como fazer para ser isento de imposto no Brasil? Kátia, a gente não tem isenção desse imposto. O que vai ter, se a reforma passar, é algumas faixas patrimoniais de isenção. Então, você vai ter algumas famílias com determinado X de patrimônio, vou dar um exemplo aqui de R$ 100.000 de patrimônio, tá? E aí você vai ter essa faixa de patrimônio sendo isenta desse imposto. Fora isso, não existe isenção. Todas as famílias, caso queiram acessar um patrimônio, fazer esse movimento de acessar uma herança, precisa pagar esse imposto. Não existe isenção para esse tipo de movimentação patrimonial. O ITCM dele é um imposto que é cobrado, ele incide sobre todo o patrimônio, tá? Independente se é ativo financeiro, se é ativo imobilizado, se é imóvel. Existe uma faixa hoje, aí, se eu não me engano, acho que é R$ 23.000 de doação por ano, tá? Que você consegue ali, que o Estado não te cobre em ITCM dele. A doação em vida, mas a doação pós-morte não tem isenção, tá? Ficou claro? Show de bola, Mari. Mais alguma pergunta, pessoal que está online? Ai, que legal. Adorei A gente tem, participando. isso, adorei as perguntas. Murilo, Kátia, muito obrigada por terem participado. Não sei se o Murilo ainda está ao vivo. Muito inteligente. Isso, muito perfeito. Mari, mais uma aula, né, que você dá aqui para gente, assim, perfeito as explicações, você Que sempre você trazendo gostou. informação, assim, na ponta da língua, de qualidade. A Valor tem um diamante lá dentro, né, então eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com uma pessoa assim como você. Uma musa, uma das musas da Valor, né, que a Valor só tem mulher bonita. É critério para entrar, tá? É, Se alguém tiver é aí isso aí. querendo. Não só bonita e inteligente também, hein? Aí tem que ser um pouquinho. Exato. Tem que ter inteligência. Então tá bom, Mário, muito obrigada pela aula, tá? Por essa explicação maravilhosa, por ter, né, disponibilizado também esse tempo. Sempre Eu acho que a gente conseguiu trazer assim muitas informações. Se alguém aqui está vendo ou que vai ver, né, através do YouTube também, Patrícia Simões Educa, tiver alguma pergunta, também fica à vontade para poder mandar, que a gente tira as dúvidas posteriores também. Fica à vontade para poder me seguir a Mari. Não sei se você faz esse trabalho aí no seu Instagram também, tá, Mari? pode me Mas fiquem à chamar no vontade. direct. Isso, a gente está à disposição, tá bom? Meu pai. Edson, muito obrigada. Ah, é seu pai, né? Isso, tá vendo? Filhota inteligentíssima que você tem, Edson. Olha, então tá jóia. Pessoal, muito obrigada Obrigada. pela presença de todos. E fiquem à vontade Obrigada. para mandar as perguntas posteriores, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Mari. Obrigada, Patrícia, pelo Beijão. convite. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Beijo. Tchau.